Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Que grande honra e uma grande satisfação é de ter você aqui, no meu cantinho, no meu canal, querido, onde nós divulgamos a palavra de Deus. Amado, não se esqueça que nós temos mensagens diárias de segunda a sábado, das 5h30 da manhã, e também nos domingos às 10 horas da manhã temos ilustrações bíblicas. Amado, hoje vamos trazer um assunto que é pregado por muitos pregadores, pastores renomados, né? E eu já ouvi muitas pregações sobre este assunto. Vamos falar de um homem guerreiro, um homem de fé, né? Um homem que é considerado na galeria, né, da fé ali no livro dos Hebreus. E muitas pessoas já pregaram em cima disso com as suas ideologias, né? E é sempre bom para enriquecer o nosso campo de entendimento, né, querido? Glória a Deus, eu louvo por você estar aqui, né, querido, no nosso canal. Então, amado, não se esquecendo de você deixar o seu joinha aí, deixando o seu joinha para que o YouTube entenda que você está gostando do nosso conteúdo. Também você possa fazer um comentário em cima daquilo que nós vamos falar, em cima desse conteúdo de hoje. Você faça o seu comentário, que para mim, para o nosso canal, é muito importante o seu comentário. Isso mesmo, querido. E também é importante você visualizar o vídeo por completo. Amados, você que não é inscrito, não quero dizer que você chegou aqui de paraquedas, não. Você chegou aqui porque Deus determinou você chegar a este lugar. É determinação de Deus. Não vou me ousar dizer que você caiu de paraquedas, é uma linguagem muito pesada, né? Mas que você veio aqui direcionado pelo Espírito de Deus no nosso canal para ouvir a palavra do Senhor. E quem sabe hoje essa mensagem não seja para você, para sua família. Quem sabe? Eu não sei. Deus é quem conhece você. Então, muito obrigado de você estar aqui no nosso canal, amado. Você está até se perguntando de quem o pastor hoje vai falar, né? Hoje, querido, nós vamos falar, né? Quem foi Jefté na Bíblia? Amados, Jefté, ele foi um judeu, um dos juízes de Israel antes do estabelecimento da monarquia. E Jefté julgou Israel por 6 anos e libertou os israelitas da opressão dos amonitas. Mas a biografia de Jefté também, querido, a biografia de Jefté também é marcada por dramas familiares. Isso mesmo, por dramas familiares, e teve uma grande reviravolta. Amado, a história de Jefté na Bíblia está registrada no livro de Juízes, no capítulo de número 11, versículo 1 em diante, e depois do capítulo 12 e do versículo 7. Essa, aleluia, essa é a história que eu vou narrar hoje aqui para você. Meu nome é Pastor João Carlos, servo do Deus Altíssimo. Então, vamos para a história que nós vamos narrar hoje para você, querido. Palavra de Deus. Ilustrações bíblicas. Resposta cristã com o pastor João Carlos. Estudos bíblicos. Papo de cristão. Hashtag Deus no controle. Amados, veja só. Na Bíblia, Jefté é descrito como um homem valente, um guerreiro valoroso, conforme diz Juízes, capítulo 11 e versículo de número 1. Vamos ler aqui para você agora, em nome de Jesus. Vou colocar na tela para você. Veja aí o versículo 1 do capítulo 11 de Juízes. Era então Jefté, um gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerou a Jefté. Olha só, amados irmãos, veja só, queridos. Jefté, amados, era um gileadita, ou seja, ele era da região de Gileade. Inclusive seu pai se chamava Gileade,
Mas a mãe de Jefté era uma prostituta. Isso era um grande defeito para algumas pessoas. Isso fazia de Jefté um filho abastardo. Então os irmãos de Jefté, queridos irmãos, que eram filhos legítimos de seu pai dentro de um matrimônio, expulsaram Jefté de Gileade. Ele expulsou Jefté de Gileade. Isso no capítulo 11, no versículo 2, vou colocar aqui na tela para você, o versículo de número 2 que nós vamos ler aqui para você. Veja só. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram, quer dizer, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então eles expeliram Jefté daquela terra de Gileade. A história de Jefté na Bíblia. A história de Jefté na Bíblia. Queridos irmãos, veja só. A história de Jefté ela começa a se desenvolver na narrativa bíblica a partir da sua fuga para a terra de Tobi. Isso está em Juízes capítulo 11 e versículo 3. Eu quero aqui ler para você, em nome de Jesus, colocando aqui na tela agora para você. Veja só o que é que diz. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Olha só, aqueles homens levianos se ajuntaram com Jefté e Jefté, aleluia, saíram com ele. Os estudiosos dizem que provavelmente Tobi ficava ao leste de Ramote de Gileade. A Bíblia diz que em Tobi um grupo de homens levianos se juntou a Jefté. O texto bíblico diz que aqueles homens, o texto bíblico diz que aqueles homens seguiam Jefté, mas não explica exatamente o que eles faziam. Olha só, alguns comentaristas, eles sugerem que eles saqueavam outros grupos. E nesse tempo aconteceu que os amonitas se levantaram contra Israel. Então os anciões de Gileade foram procurar por Jefté quando a guerra estava para ser iniciada. Aliás, o povo estava sendo já escravizado. Obviamente, querido, isso tinha a ver com a fama de Jefté como um guerreiro de valor. Então ele pegou fama. A opressão do povo de Amon sobre Israel era muito dolorosa e durou 18 anos. Veja só, 18 anos. Isso explica, queridos, o fato de os líderes israelitas terem ido implorar a ajuda de Jefté. Um filho de quem? Filho de uma prostituta a quem eles expulsaram. E que foi rejeitado por seus irmãos, passou a ser visto agora, irmão, sabe como? O homem capaz de libertar Israel do jugo dos amonitas. Aleluia! Não é interessante, querido, a história de Jefté? Rejeitado, expulso da cidade, agora foi chamado para liderar, porque ele aprendeu no meio de homens levianos, aonde ele fugiu para a terra de Tobi, e aprendeu a guerrear, aprendeu a lutar, aleluia, de rejeitado, agora para liderar um povo, aleluia. Então, o que eu entendo é que Jefté aprendeu na terra do desprezo. Jefté aprendeu quando foi rejeitado. Por ser rejeitado, ele fugiu para a terra de Tobi e lá ele aprendeu a guerrear para se tornar um grande líder. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Aleluia. Um homem capaz de libertar. Olha para aí. Jefté
os anciões começaram a ver que Jefté era um homem capaz de libertar Israel do jugo dos amonitas. Inclusive, é bem possível que os seus irmãos, aqueles que expulsaram Jefté, estivessem entre os anciões que foram pedir um socorro, uma ajuda a Jefté, né? E os líderes, para que Jefté o liderasse. Talvez os irmãos de Jefté estavam ali no meio. E naquela ocasião, irmão, Jefté, preste atenção, naquela ocasião Jefté lembrou o fato de ele ter sido odiado e expulso da casa do seu pai pelos os Eliaditas. Ele lembrou de Jefté fez lembrar. E Jefté também, irmão, percebeu que ele só tinha ido procurá-lo porque estavam em grande aperto. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jefté percebeu isso. Disse, só vieram me procurar porque está em aperto. E às vezes acontece isso mesmo nos dias de hoje, nos dias atuais. Alguém acha que não precisa de ti, alguém te rejeita, alguém te abandona, alguém não quer nem te ver, te usa como se fosse um copo descartável, né? Porque muitas vezes você usa da verdade, muitas vezes a verdade quer libertar, mas a pessoa está com o coração tão fechado, tão pedrificado, que não quer ouvir, aí te rejeita, te descarta, acha que para você não presta mais para a obra, né? Te despreza, aleluia. E Jefté percebeu isso, só foi procurar porque quando precisou, e vai acontecer isso na sua vida. Alguém vai te procurar, vai precisar da tua ajuda, do teu socorro. Aleluia, oh, aleluia. Os anciões de Gileade, querido, no entanto, admiraram que dependiam de Jefté para um combate contra os amonitas. Aleluia! Pessoas vão ter que se declarar que vai precisar de você, que precisa de ti. Aleluia! Eles também, irmão, os anciãos prometeram que Jefté seria o líder sobre todos os moradores de Gileade. Eles prometeram. E dessa forma, Jefté concordou em voltar, isso mesmo, concordou em voltar com os Eliaditas e foi reconhecido pelo povo como seu novo líder. Veja aí, no livro de Juízes capítulo 11 e no versículo 11, nós vamos ler aqui para você, vou colocar aí na tela para você agora, né, em nome de Jesus. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha só, querido, aleluia, tá gostando? Deixa o teu like e compartilha, aleluia, seja um missionário digital compartilhando essa obra. Querido, veja só, em Mispa, Jefté enviou mensageiro ao rei de Amon, e lhe questionando sobre o motivo de os amonitas estarem em guerra contra o povo de Israel, contra os israelitas. Então, o rei de Amon, amados, pasmem, o rei de Amon, ele alegou que Israel havia tomado o seu território depois que saiu do Egito. Eles começaram a alegar isso para Jefté. Mandou dizer ao mensageiro passar para Jefté que o povo tinha tomado o seu território depois que saiu da terra do Egito. Aí então Jefté explicou ao rei de Amon como Deus havia agido poderosamente em favor dos israelitas no passado, desde sua saída do Egito. Jefté começou a lembrar a eles. Nesse ponto, Jefté, nesse ponto Jefté se mostrou familiarizado, irmão, com as escrituras, embora tivesse estado longe nos últimos tempos, né? Ele, como eu disse a você no início, ele fugiu para a terra de Tobi, né? Depois que os seus irmãos e os anciões expulsaram ele da terra de Gileade.